casamento é uma coisa muito séria, porque traz consequências muito grandes para uma família, para filhos, para sociedade. Uma responsabilidade muito grande assumir o casamento. Então, nem todo mundo é chamado para isso. Sim. Porque o casamento exige heroísmos, Sim. aceitação, renúncia, silêncio. Quando a gente fala isso, fala, poxa, mas por que eu vou entrar numa coisa dessa que só me exige sacrifício? Mas tem uma compensação muito grande. Uma compensação muito grande. Hoje a gente vai contar para vocês um segredo. O segredo de ficar tanto tempo casado e se amar por toda essa vida, né? Por toda uma vida inteira. E a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês sobre isso. Qual é esse segredo? Né? Como que a gente consegue amar por tanto tempo e doar a vida por tanto tempo? Não é isso, Mar? É isso aí. E eu tô aqui com o meu querido, né? Aprendendo, né? Aprendendo, exatamente. Aprendendo a se doar um ao outro. Mas não é conosco que vocês vão aprender hoje. Vocês vão aprender com um casal que tem muito mais história, muito mais experiência para partilhar sobre esse assunto. A gente está aqui hoje com uma alegria recebendo esse casal simpático, o seu Sebastião, a dona Regina. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, de ver vocês na missa, né? Então, a gente fazia tempo que eu estava querendo bater esse papo aqui. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem. Quem é Sebastião? Quem é Regina? Casados há quanto tempo? Filhos? Sim, vou me apresentar. Sou Sebastião Ximenes Júnior. Vou fazer agora, em outubro, 82 anos. E estou casado com a Regina já faz 56 anos. É uma longa vida. Que beleza. E que nós conseguimos construir uma família muito unida, muito boa. Ela vai falar alguma coisa sobre os filhos, quem são. Bom, eu sou a Regina, né? Me chamo de Regina, mas eu me chamo Maria Regina Sanches Ximenes. É Maria Regina. Maria Regina. Mas ninguém me chama. Só meu irmão que me chama de Maria. E quando tá bravo, né? Maria Regina. Pode ser. Então, e nós, como ele falou, nós temos 4 filhos e nós criamos 2 sobrinhos também. Ficaram morando um tempão até ficar adulto e cuidar da vida. Só homem. Só homem. Temos 4 e ficamos com mais 2 sobrinhos da parte dele, né? De um irmão dele. E vivemos assim, né? Gostamos muito um do outro, estamos bem. E de vez em quando a gente fica meio assim, né? Meio chateado um pouquinho com uma coisa ou com outra, mas nunca nós tivemos briga de ficar. Nossa, que maravilha. Então vai contar pra gente. Sem conversa, sem coisa. E um dos filhos, nós somos fãs, que é o padre Guilherme Ximenes, né? E a gente acompanha as meditações dele, né? Um padre muito querido nosso, né? Um padre jovem ainda, mas que tem uma experiência maravilhosa para contar para a gente também. Eu acho que aí quando a gente vê o padre, a gente vê a escola, né? Sim. A árvore boa dá fruto bom. Então é por aí, vamos. Vai ser um bom papo aí. Mas então o assunto nosso é casamento, né? E como é que vocês tiveram a convicção? Quando veio? Como é que foi esse despertar da vocação de vocês? O casamento? Para o casamento, porque Então, acho que quando a gente é jovem, a gente começa a se questionar, né? O que eu vou ser? Que profissão eu vou ter? Eu vou casar? Não vou casar? E como é que foi todo esse processo aí para você? Pois é, inicialmente, eu pensava ser padre, queria ser padre. Entrei para o seminário lá em Ribeirão Preto, Seminário Arquidiocesano Maria Imaculada. Quem era o reitor lá naquela época e que me recebeu no seminário
era Dom Gilberto Pereira Lopes. Poxa, Poxa, coincidência. amigo Pois nosso, querido. Então, eu me lembro perfeitamente desse momento. Um padre lá da minha cidade, Padre Alceu Garcia Prado, foi quem me levou para o seminário. Foi difícil ir para o seminário. Meu pai era espírita. Meu O pai Sebastião Pai o era pai. espírita. Ele não queria saber de religião católica, de frequentar as coisas. Mas esse padre acabou fazendo uma amizade com meu pai. Olha, E conversava e tal, ia em casa, e sabia que eu tinha vontade de ir, que o meu pai era contra isso. Ele não queria saber. E uma noite ele foi, numa tarde, uma noite, ele foi em casa e conversou muito com meu pai. Eu junto na mesa, minha mãe, e falou das vantagens de eu ir para o seminário. Que ainda que eu não permanecesse lá, eu ia receber uma boa educação, uma boa formação, não havia perigo nenhum, não havia mal nenhum, seria um privilégio ir para o seminário. ia ter uma experiência, né, Mas seu foi Sebastião? demorada essa conversa. Sim. Né? Imagino. Ele era contra, ele Resistente, não. né? Ó, toda a minha vida de iniciação cristã foi feita escondida dele. Escondido dele. A minha mãe me levantava de noite para ir fazer a primeira comunhão. Eu levantei de madrugada, escondido, saí quietinho para ir na igreja fazer a minha primeira comunhão. A sua mãe, o nome dela é? Maria José. É a avó Maria, É? que o padre Pois Guilherme faz, É, fala nossa. duas meditações, né? É verdade. A avó Maria. É. Eu gostei muito da avó Maria, só por um detalhe, eu não gostei do time que ela torce, mas Mas então, e quem continuando. quiser saber para que time a Dona Maria torce, assista a meditação do Padre Guilherme, Logos e Logos. Então, Isso aí. Muito bom. vamos lá. Mas então, estava dizendo que foi uma longa conversa, um tanto difícil, mas o padre conseguiu convencer o meu pai que era uma vantagem eu ir para o seminário. E o meu pai virou-se para mim e falou: "Você quer ir para o seminário?" Era durão, era firme. Não era uma pessoa muito fácil de trato, não. Eu falei: "Se o senhor tivesse deixado, eu já teria ido." Aí, Que coisa, né, Júlio? Aí, Ter essa vontade, o padre perceber isso também. não, a gente conversava. O padre era amigo nosso ali, eu conversava, ele sabia, né? E aí era tarde já, porque a conversa se estendeu e o padre dormiu em casa. Porque ele era capelão de um sanatório e era longe, então ele acabou dormindo em casa. No dia seguinte, eu me levanto para ir para a escola. Pus meu uniforme, eu estudava, tinha 14 anos, ia para a escola. Ele falou: "Onde você vai?" O padre falou: "Eu vou indo para a escola." "Vai não, você vai indo para o seminário hoje. Opa! Se você não for hoje, seu pai não deixa mais." Vai perder a chance, né? O cavalo está passando selado na frente, aproveita. Nossa, imagina minha mãe arrumar minha mala, Puxa vida. um enxoval que tinha que levar todas aquelas coisas, né? Roupa de cama, tudo, todos os utensílios. A gente era pobre, não tinha nenhuma riqueza, mas arrumar de uma hora para outra isso tudo foi complicado. E fui. E só para dizer da minha chegada no seminário, à noite, começando a noite, e entro, vejo aquele pátio cheio de jovens brincando, tudo seminarista, Que bacana. e ali num lugar, numa escada, tinha uma escadaria assim, estava Dom Gilberto Pereira Lopes. Que bacana. Puxa. Foi meu primeiro contato com ele, e tem uma longa história com ele, né? Mas aí já é outra história. Então a gente já sabe que não ficou no seminário. Daqui a pouco a dona Maria Regina, dona Regina, como é que, e nesse meio tempo aí, a senhora morava também na mesma região ou não? Não, Como é que não. estava esse questionamento vocacional seu?
Não, eu sempre tive vontade de casar, né? Sim, eu falava, eu vou casar, nunca pensei em ser freira, nada, ia casar. Mas eu morava em Pirituba, que é perto de São Paulo, perto de São Paulo, e a minha mãe era católica, tudo, mas meu pai não era muito, não. Mas minha mãe era, e minha mãe sempre ensinou a gente na missa, e eu até me lembro que a gente ia para a missa no domingo. Eu e meus 2 irmãos íamos junto com a minha mãe para a missa, tudo, e meu pai ia até a porta da igreja para levar a gente. Nós íamos a pé, ele levava até na porta da igreja. Daí ele saía da porta da igreja, nós entrávamos e ele ia ficar num bar com os amigos conversando, tudo, e quando acabava a missa ele pegava a gente de novo e ia para casa, entendeu? Ele era muito bom, tinha hora que ele era bravo, principalmente com um irmão meu, que era mais esquentadinho, então ele era meio bravinho, né? Mas, e daí foi assim, a minha infância foi desse jeito assim, né? A gente morava lá em Pirituba. Depois nós mudamos aqui para Campinas. E eu já tinha arrumado um namorado antes do Sebastião, eu tive um namorado, tudo, estava namorando, querendo casar, o meu negócio era casar. Eu queria casar, queria ter filho, né? E depois, no fim, acabei terminando. O namoro nosso terminou tudo e eu comecei a frequentar a Paróquia do Carmo na época do Monsenhor Geraldo. Sim. Né? E daí tinha a comunidade de jovens lá. E até hoje a gente tem esse grupo dessa comunidade de jovens. Só que, como eu era mais velha dos meus 2 irmãos, e eu falei assim, lá só deve ter molecada, né? Eu estou querendo procurar namorada, né? Coisa assim. E daí, a hora que eu fui para lá, para essa comunidade, um dia que teve uma menina, fez 15 anos, fez a festa, daí ainda falei para o meu irmão, mas só tem moleque. Ele disse, não, tem outros 2 lá que já tem mais idade. Eu falei, tá bom, então... Daí eu fui, né, e lá a gente fazia aqueles bailinhos de garagem. Era uma delícia. Era uma delícia aquilo. Delícia, muito bom. E eu estava dançando com um japonês, né? Ele veio me tirar para dançar, fui dançar com ele, não sei o quê. Daí dancei, parei um pouco, daí ele pegou e sentou, e eu fiquei um pouco de pé. Daí, quando começou a música de novo, o Sebastião veio me tirar para dançar. Sebastião. Estou dançando até hoje. Daí eu fui Estou dançando até hoje. E daí eu falei, bom, tudo bem, dancei com ele. Quando parou a música, ele saiu de perto de novo e ele foi sentar perto de uma muretinha que tinha lá. Daí eu falei, meu Deus, daí o japonês veio para tirar de novo, não sei o quê. Daí ele olhou, eu falei, mas eu estava dançando com ele, porque ele só parou e foi para lá. Eu falei, mas eu estava dançando com ele, né? Daí o japonês falou assim, posso dançar com ela, né? Desculpa. Não sei o quê. Ele falou assim, não, pode dançar, não tem importância não. Pegou um vaso que estava assim, falou assim, pode dançar. Ameaçou de jogar o barro. Já marcou território. Daí ele me conquistou, entendeu? Daí eu falei, japonês. Olha que bacana. Sabe, daí, dessa jogada de coisa... De marketing dele. Só foi. Esse foi o começo. Não, e é engraçado Então, mas aí... O nosso começo. né, que é engraçado isso, porque assim, ele achava que tinha vocação para o seminário, ficou um tempo, né? A senhora tinha certeza que a vocação era para casar, eu também tinha essa certeza, eu falava, nossa, eu nasci, eu quero casar e ter filho também, né? Então a gente tem que olhar um pouco para dentro de nós para perceber se é vocação, né? Porque senão você tem a vocação para o casamento, mas minha mãe queria que eu fosse freira, por exemplo. Não tem sentido, né? Ou que o senhor fosse padre, por exemplo, mas o senhor descobriu que não era a sua vocação. Não ia ter sentido a sua vocação. Mas aí é que eu fiquei encucado agora, porque ele parou a história dele, ele estava na escadaria com o Dom Gilberto Pereira Lopes no seminário. De repente ele aparece num baile na casa. Como é que foi esse salto aí? Isso foi uns 8 anos depois. 8 E anos. eu fiquei 6 anos e meio no seminário e
esperando o dia da minha ordenação sacerdotal, que eu sonhava com isso. Sonhava com a minha vida como padre. Que bacana. Entendeu? Aí foi. Então, eu estava feliz ali. O senhor tem Achava- cara de padre. O senhor ia dar um padre muito elegante. Né? Com Clésio, assim. Eu vou contar uma história que falaram que eu sou parecido com o Papa. Eu sabia que o senhor tinha um irmão parecido, eu não sabia quem era. Que engraçado. Todo mundo O Papa fala Leão. É É verdade. verdade, o sorriso e tudo. é Não, muito mas parecido. então, sabe que interessante? No dia da eleição, né, É. eles ligaram para a gente falar: tio, ele é a sua cara. É verdade, é muito parecido mesmo. Que gente. bacana. Mas estava dizendo que fiquei todo esse tempo no seminário querendo ser padre. Mas aos 19 anos, por aí, eu comecei a sentir uma coisa diferente. Eu falei, mas eu queria constituir uma família. Eu sentia a necessidade dessa aproximação, desse núcleo pequeno de família, de comunidade familiar, de filhos, de educação, de marido e mulher. Eu comecei a ver, e como é que eu vou ser padre assim, É. com esse sentimento? Sim. Mas que bacana E foi- que a formação deu essa possibilidade do senhor se Foi. questionar, né? Eu Exato. me aconselhava muito com um padre da época lá, se chamava Sândalo Bernardino, Dom Angélico Sândalo Bernardino. Ele foi bispo lá no Rio Grande do Sul, lá para aquele lado, já falecido. E ele me orientava muito, até que chegou num momento que ele viu o meu drama e falou para mim, Ximenes, Deus te quer santo, mas não aqui. Olha, que bacana, né? E tirou um peso de mim, Que porque eu lindo. estava numa dúvida, numa encruzilhada, não sabia o que resolver. Mas falei, Deus me quer santo, mas não aqui. Mas a santidade no matrimônio, né? Que bom. Que é isso que a gente tem que procurar, não Vamos é? falar sobre isso. né? Não é isso? Muito bacana. E uma pergunta aqui que eu queria fazer para o senhor é que na nossa conversa, né? É verdade que o casamento ele começa no namoro? Como é que vocês sentem isso? O senhor saiu do seminário, vocês tiveram o episódio e aí começaram a namorar. É isso? Vocês sentiram que o matrimônio ele começa no namoro? Quando a gente começa a observar o outro, o que vocês sentiram em relação a isso? Sim, e eu falo, ela que fala. Pode falar o senhor, pode falar o senhor. Pode falar. Tanto Não, faz. começa no namoro. Ela foi minha primeira e única namorada, né? Então, começou ali e eu já com intenções de casar. E quando eu relutei Quando pegou o pouco. vaso para dar no Engraçado. japonês. É, tudo isso. Mas eu relutei um pouco para começar a namorar. Por quê? Porque eu sabia que era um compromisso sério que eu ia assumir. Sim. Olha, eu começo a namorar, começo envolvimentos e tá certo isso? Eu estou pensando em constituir família mesmo. Pobretão que eu era, viu? Não tinha nada, um empreguinho michuruca, mas pensava já nisso, em casar. E foi crescendo esse sentimento. O importante é que desde o namoro, os dois tratem dessa questão. Sim. Tratem da família, de filhos. Quantos filhos você quer ter, né? É, tudo isso, não é entendeu? Isso mesmo. Então, o casamento começa aí mesmo. E, olha, vou dizer, é importantíssimo esse momento de namoro. Não é? Eu sei que, às vezes, a gente fica um pouco cego com a paixão da juventude, paixão da adolescência, Sim. entendeu? E não consegue muito perceber os problemas, as dificuldades. A gente passa por cima disso. Mas deve aproveitar o casamento, o namoro para descobrir qualidades e defeitos do outro e ver se vai dar certo a coisa. É isso mesmo. Porque senão você entra num barco furado. Furado. É. E olha, você que está nos acompanhando, o que você está achando desse papo? Coloca aqui seu comentário. Você tinha essa imagem
de que o namoro é feito para acabar. O namoro é verdade, o namoro é feito para terminar. Ou termina porque os dois percebem que não são um para o outro, ou termina porque se casam. Agora, esse negócio de ficar enrolando aí, como o seu Sebastião falou, ficar assumindo um namoro sem compromisso, isso aí é outra coisa. Isso aí é usar as pessoas. Então, pensa nisso. Eu quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que você está achando disso e você, o que é namorar para você. Dona Regina, percebeu como é que foi isso também? Porque a gente tem um amigo, o comum, vocês conhecem também, o Fábio Toledo. Ele ensinou num dos papos com ele, ele falou que quando a gente é namorado, a gente coloca uma lupa nas qualidades do outro, né? Por causa daquele fogo, da paixão e tal. Depois que a gente casa, a gente pega a mesma lupa, mas coloca nos defeitos, né? Como é que a senhora foi percebendo que ele era a pessoa que a senhora queria casar e tal? Ele demonstrava defeitos, qualidades. Não, eu achei assim, eu gostei dele, de verdade, certo? Eu já tinha tido uma vez um outro namorado, antes dele, né, que eu falei, que eu namorei, e eu percebi que ele começou a me trair. Então eu falei assim, a pior coisa que eu acho é assim, você tá namorando uma pessoa, você gostar da pessoa e de repente a pessoa começar a desviar, dar desculpa, hoje eu não Sim. posso, depois eu não posso, entendeu? Ah, não, eu vou sair com meu pai, eu vou sair com a minha avó, que não sei o quê. Eu acho que daí você já fala, bom, que negócio que é esse, né? Agora, com ele não, com ele a gente, cada vez mais a gente queria ficar junto, né? Toda hora, quando podia, tudo, entendeu? E nós nunca tivemos briga assim, né, Sebastião, de dizer que brigou, que, sabe? Eu vou dizer que eu tinha naquela época um gênio mais forte, entendeu? Até admiro ela ter continuado comigo. Eu era muito ciumento e muito exigente, muito imaturo ainda naquela época, sem experiência, porque disse, fiquei todo o tempo da minha juventude no seminário, né? Sim. Então tudo isso exigiu dela um certo esforço para resolver as coisas. Mas isso que o senhor está falando é uma coisa muito importante, porque a mulher, ela tem esse dom, né? Ah, é A verdade. mulher, com a sua delicadeza, com o seu jeito, ela tem esse dom de domar a fera, né? É isso mesmo. Não é? De ir conversando, de ir percebendo, né? Que ajudando o homem a enxergar também, né? Porque muitas vezes o homem não enxerga. Né? E o papel da mulher é esse, né? Com a delicadeza e mostrando. Então, como o senhor falou, ela teve paciência. Exatamente. E se ela não tivesse paciência, vocês não teriam casado, vocês não teriam os filhos, né? Quanto prejuízo para a humanidade não ter os 4 filhos de vocês, né? Então, né? Inclusive a sua nora, nossa querida, né? Que foi nossa diretora na TV, que é a Roberta também. Um grande beijo para você, Roberta, que você foi uma excelente diretora para nós, né, Mar? Uma escola para a Uma gente. escola, Né? uma Foi escola. muito bom. Mas, assim, quantos frutos vocês deram, né? Depois os netos, tudo. E é lindo isso. A gente está agora na fase dos netos. Como é gostoso a gente perceber que vale a pena. Vão ter desgastes, vão ter contratempos, né, amor? Vão ter Claro, problemas com os filhos e tudo mais. Só que a hora que passa e a hora que os filhos casam, a gente olha para trás e fala, nossa, que bênção, valeu a pena, né? Porque agora a gente está vendo o fruto, né, desses filhos, Exatamente. Uma coisa que a gente sempre ensinou os nossos filhos quando eles falam, não sei se namora, se é esse, se é aquela, não sabemos e tal, a gente fala, ó, o jeito de saber é namorando. Né? Não tem, tem que namorar, o namoro é feito para isso mesmo. Então, namorem. Mas e se não for a pessoa certa? Você tem que... Não existe príncipe, não existe pessoa perfeita. Não existe. Né? O que a gente recomendava aos nossos filhos, repare se eles têm disposição de mudar. Como eles acatam uma crítica, uma coisa que você fala que você não gosta, como é que eles percebem isso, né? Como é que eles recebem isso. Porque você casar com uma pessoa que fala eu sou assim, vou morrer assim, é perigoso. Sou assim, né? não mudo. Sou assim, você me conheceu assim. Não, Isso. então já começa a perceber.
Porque a gente vai mudando ao longo do casamento, não vai, dona Regina? Ah, A senhora reparou algumas mudanças nele? Ele já falou uma, né? Era imaturo, precisava aprender um pouquinho a regular os ciúmes. Tem mais alguma coisa que a senhora aprendeu nele e vice-versa? não sei, não. Não é o príncipe encantado, mas estava quase lá, já estava quase pronto, né? Paciência, teve alguma coisa que, por exemplo, a gente vindo de escolas de famílias primitivas diferentes, né? A gente tem costumes diferentes, né? A família é um jeito. De repente eu penso, para mim é óbvio, porque eu fui formado naquele jeitão de ser família. Para ela não é tão óbvio, então eu tenho que, com paciência, contar para ela também. Isso aconteceu com vocês também? Alguns Adaptação. ajustes assim de Sim. adaptação? Sempre tem, viu? Sempre tem. Eu acho que nós, como você acabou de dizer, Carlos, a gente vem de famílias diferentes, né? Muito diferentes, costumes diferentes. Casamento exige da gente uma adaptação, correção de certas coisas que a gente tem, que veio da família primitiva, né? Original, entendeu? Mas nós percebemos as coisas que a gente não gostava na família da gente. Vamos construir uma família mais... Uma nova família. Uma nova família, Isso com um sentimento diferente. Ora, veja, eu nasci em 1943, faz tempo, né? 82 anos. Aquele tempo, a vida de família era muito diferente, né? Filhos, crianças, eram tratados ali mesmo. Você fica aqui, o adulto é para cá, Isso, obedece, não tem isso. conversa. Veja hoje como é. Hoje parece que Não é? colocaram Bem o filho no lugar dos pais, né? Isso, A você- idolatria os filhos em detrimento da família, do Então, casal, né? Exato, mas nós fomos criados em famílias assim. Aí começamos a construir a nossa família e com a intenção de fazer um mundo mais amoroso, Sim. entendeu? Mais compreensivo. Então, exigiu da gente um trabalho, mas nós fomos conseguindo devagarinho, né? Tem todo um desenvolvimento aí, mas não sei se você quer que continue nesse tema, mas o que poderíamos tratar, por exemplo, é a questão não sei se da vocação para o casamento, que nos faz ter esse sentimento, sabe? Porque se você não tem essa vocação para o casamento, dificilmente você vai aceitar essas mudanças, essas interferências do outro na sua vida. Porque quem não tem vocação para o casamento é porque não gosta de viver dando satisfações. Sim. E não gosta de servir, né? Não gosta de servir. O amor o casamento é serviço. Não é isso? Eu vou servi-lo e ele vai me servir, né? Isso E mesmo. hoje não, quer dizer, a pessoa quer ser amada. Ela não quer amar, ela quer ser amada. Eu tenho que ser eu em primeiro lugar. E aí, com isso, fica E difícil. até essa palavra usam errado, né? Quer ser amada. Não, ela quer ser bajulada. Porque o amor implica em correção, em você ser corrigido. Claro. Você sabe que a gente vê o exemplo de Santa Mônica, né? Quando ela chegou para o filho dela e falou, quando ele virou maniqueísta, começou a ser maniqueu, ela foi lá e falou assim, então saia de casa. Isso aí é falta de amor? Não, é amor. Ela fez isso por amor, porque ela tinha convicção. Então, amar, até as pessoas usam esse termo errado, né? A pessoa casa com alguém que ela idealizou para satisfazer os quereres dela, né? E não é assim que funciona a coisa, né? Não é. Você percebe na prática que não é por aí, né? E aí a gente vai percebendo, é isso que o senhor está falando muito bem, é a vocação, né? É preciso saber se eu tenho vocação para casar. É preciso. Isso eu acho importantíssimo, porque entendo, sinceramente, casamento é uma coisa muito séria,
muito séria, porque traz consequências muito grandes para uma família, para filhos, para sociedade. É uma responsabilidade muito grande assumir o casamento. Então, nem todo mundo é chamado para isso. Sim. Porque o casamento exige heroísmos, Sim. aceitação, Silêncio, renúncia, silêncio. Quando a gente fala isso, fala, poxa, mas por que eu vou entrar numa coisa dessa que só me exige sacrifício? Mas tem uma compensação muito grande. Uma muito compensação grande. muito grande. A gente começar, como o senhor falou, o amadurecimento. Eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, que tem uma série de defeitos, mas se eu não tivesse casado com a Silvia, estaria muito pior. Então, Com certeza o casamento também. fez bem para a gente, né? E a gente imagina que para vocês também. fez muito bem, fez muito bem. Eu não me vejo como padre, que eu queria ser inicialmente, nunca mais. Eu me sinto plenamente realizado como família. Que bacana. Entendeu? Isso só me trouxe felicidade. Então, eu agradeço a Deus todos os dias, a companheira que eu tenho, porque me trouxe felicidade, me deu paz. Sensacional. E pode fazer do senhor, né, até o fim, um homem santo, né? Pois é. A santidade no casamento, quer dizer, foi O nome o de padre santo foi... já tem. O padre foi muito sábio quando ele disse Quando ele isso, senhor, disse. porque antigamente acho que tinha até uma visão de que, olha, só vai ser santo quem está no Carmelo, quem está ali, né? E até a gente conhece um santo tão amado, né, que São José Maria Escrivá, ele diz: você pode ser santo aonde você estiver. Exatamente. Então, eu, como dona de casa, esposa, que trabalho fora também, eu sou chamada a ser santa descascando batata, né? Cuidando do almoço e fazendo e servindo meu marido. Hoje, o que para a sociedade hoje é um horror, né? Uma mulher não pode servir. Não, a gente tem prazer, né? É engraçado. É o contrário. A É o gente... contrário, tem prazer de servir, tem prazer de fazer. Meus netos vão em casa, eu faço macarrão, aí eu ponho ovo, ponho olhinho assim, ponho boca. Eles ficam numa alegria, né? Podia fazer de qualquer jeito. Não, mas é você colocar amor ali, né? Heroísmo, isso é heroísmo, né? Porque nós não somos chamados a morrer na arena dos leões ou Não, mas é ali naquele dia que a minha mulher fala uma coisa que eu É o não martírio, gosto. É um martírio diário, Que minha mulher falou uma coisa assim, deu uma bronca em mim, eu não gostei, aquela hora que eu morro para mim e vou refletir. Falar, é isso. E me diz uma coisa, aí voltando na história de vocês, um pai agnóstico, não fazia um pai espírita, as mães aí frequentando a fé, mas como é que vocês formam uma família? A fé é um valor para vocês? Eu os conheço de participação na missa, né? Depois de participação mesmo, né? Como que a fé passou a ter um papel no casamento de vocês, na família de vocês? É importante ter fé e como vocês constroem isso? Eu acho que o casamento só se sustenta se a gente segurar na mão de Deus. Porque o mundo é muito perverso, né? Há tanta coisa que te desvia, que te leva para caminhos errados. E você precisa ter firmeza. E essa firmeza, esse enfrentamento da dificuldade, da fraqueza, você só consegue segurando nas mãos de Deus, caminhando junto com Deus. Como vocês sabem, eu tive uma juventude privilegiada no seminário. Então, ali eu comecei a alimentar a minha fé, né? E depois, quando saí do seminário, eu não... Sabe que eu tinha colegas que saíam do seminário e diziam assim: eu já rezei para a vida inteira, agora não quero mais. Nossa, que pena. Não, tem Não gente entendeu que fala nada. assim, Não entendeu entendeu nada, Mas eu nunca tive esse sentimento. Eu falava, não, eu aprendi no seminário como devo me relacionar com Deus.
E é isso que eu vou continuar na minha vida. E o Dom Angélico me falou que ele te quer santo Ah, é fora do maravilhoso, seminário. maravilhoso. Então, eu já alimentei isso logo que saí. E nós tivemos sempre uma vida de comunidade na igreja. Isso é importantíssimo. Desde a Importantíssimo. comunidade de jovens, Desde os né? jovens, Desde né, dona Regina? trazer os filhos para a igreja, né, dona Comunidade de Regina? Jovens, nos conhecemos na comunidade de jovens, né? E depois Daí continuar. continuaram, ficaram, entendeu? E E levar os filhos também. levamos sempre, Desde eles quanto foram. tempo vocês, do episódio do japonês sendo ameaçado até o casamento, quanto tempo passou aí? Ah, foi em 65, né? E depois nós casamos em Nós casamos 69. 3 4 anos anos. e meio. 3 anos e meio. É um período bom. 69, é. Tá. E depois tivemos filhos e também sempre ensinamos os filhos, sempre levamos na missa também, entendeu? A gente ia na missa, em procissão, tudo, né? Tudo que tinha lá no Carmo, né? Que a gente frequentava muito lá, eles foram criados lá também, entendeu? E estudaram no liceu, né? O Estudaram no liceu tinha liceu, também. né? É importantíssimo. A Igreja do Carmo né? aqui em Campinas, para quem está nos ouvindo fora daqui É. da cidade de Campinas, não conhece, é a Basílica, né? A Basílica, Nossa Ela, Senhora do ela foi Carmo. construída bem no É a ponto primeira inicial, igreja, onde Campinas foi fundada, né? É. E é uma basílica, nesse ano jubilar, a Porta Santa lá, né? A gente tem a Porta Santa lá. Então é um tempo bacana. E o liceu é um colégio salesiano aqui de Campinas também. Isso mesmo. E nós tivemos a graça também nós moramos em Sousas, que é um bairro aqui de Campinas, um pouquinho afastado, e nós também tivemos a graça de levar os nossos filhos na comunidade. Então a gente ia à missa e a missa era inegociável, né? Então, hoje eu não quero ir, não existia essa possibilidade. Então, tanto é que a gente falava, gente, vamos tomar banho e a gente vai para a missa. Não tinha, ninguém falava, hoje eu não quero. Não, vamos porque era, né? É. E aí eles foram conhecendo os amigos dentro da comunidade, depois fizeram retiro, conheceram o pessoal do grupo de jovens, né? E quanto foi bom isso na formação deles, né, amor? É fundamental. Foi fundamental, porque hoje eles vão à missa com a família deles, os 4 vão à missa, né? E os 4 levam os seus filhos e educam. Maravilha. Então a gente vê que é uma graça de Deus muito grande. Hoje a gente está vendo muita gente arredia, né? Que não quer saber, né? Como o senhor falou, sem fé não dá para a gente levar à frente, porque a gente sabe das nossas limitações. Se não for a graça de Deus, para esse morrer, para esse aceitar, morrer para mim mesmo, para buscar o interesse da Silvia e vice-versa, a gente não vai encontrar em nós mesmos. Eu não encontro essa força, só vinda de Deus mesmo. E é bacana que a gente tem um outro amigo, o Reinaldo, que fala que Deus não tem neto, né? Então, Deus só tem filho. A gente educa os nossos filhos para que eles aprendam a ser filhos de Deus também. Vai chegar uma hora que eles vão trilhar o caminho deles. A responsabilidade deles eles vão assumir a responsabilidade diante de Deus, individual deles. Mas a nós, pais, cabe esse papel de levar os nossos filhos nesses primeiros passos da fé. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu queria perguntar uma coisa: como é que Deus pode nos ajudar a amar, né? Eu queria perguntar, já dando um versículo bíblico que em Romanos 5, no capítulo 5, versículo 5, ele diz, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, nós somos corpo, alma e espírito, né? O Espírito de Deus está em nós. Nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo. Como que esse amor de Deus, que enche o meu coração, pode me ajudar a amar o meu cônjuge? Fala, dona Regina, como é que a senhora recebe de Deus essa graça para poder amar? Tem hora que fala assim, me ajuda a amar que Sebastião hoje tá. É difícil. Eu acho assim que a gente tem hora que a gente fica irritado com alguma coisa, lógico, né? Nós não somos santos. Ainda também, não, né? ainda não somos não tantos, somos ainda não santos. subiu no altar. Mas você fala assim, não, meu Deus do céu, ele está nervoso por causa disso ou por causa daquilo.
tem que ter paciência. E o negócio é que a gente gosta demais um do outro. Sim. Esse que é o negócio. Eu acho que você gosta demais, você sabe tudo que você já passou, todas as dificuldades que passamos junto, né? Com os Sim. filhos, com o neto, com tudo, entendeu? Porque também nós tivemos várias coisas na família, problemas de doença, de coisa assim, e que sempre ajudou. Por exemplo, eu tive minha mãe que tinha Alzheimer, né? Naquela época chamava arteriosclerose, ninguém sabia o que era Alzheimer. era? E precisava ajudar, precisava cuidar da minha mãe. Minha mãe morou um tempo com a gente, né? Quando ela já estava bem mais velha, acabou. Meu pai chegou a fazer um quartinho no fundo lá, para não ficar dentro de casa só com a gente. Ele dormia lá porque ele não tinha muita paciência, ele era muito nervoso. E ela ficava dentro de casa, e o Sebastião me ajudava, né? Precisava dar banho nela, ele ia junto comigo, me ajudava, a gente dava banho, sabe? Então, eu acho assim, você vai cuidando das coisas, você vai dando tudo o que você pode. E com isso, a gente aprende a conviver também depois com as noras, os genros, né? Quem Que tem são genro. outras O famílias. meu, no caso, é só nora. Então, Só nora. muitas vezes a gente fala, ai, a minha nora é minha sogra, né? Então, o problema é nora e sogra, entendeu? Mas você sabe que a pessoa é diferente. Que nem o caso da Roberta, por exemplo. A Roberta chegou a morar em casa com nós um tempo, né, Sebastião? E era difícil, assim, tanto para ela como para mim, eu sei disso, lógico, ela sabe, sim. porque cada uma é de um jeito, Exatamente. cada E uma nem tem por coisa. isso perdeu o respeito. Nem por né? isso, nunca briguei com ela, nunca fiz, sabe, coisa assim, não Sim. tivemos encrenca nenhuma, nada, e eu acho que ela gosta de mim e eu também gosto dela. Mas é aquele negócio, sabe, você viver é o dia a dia que você tem que ter paciência com as coisas. Eu percebi Porque que a senão gente não dá. de sogra, a gente não pode dar palpite. É. Entendeu? Não A pode. gente não pode falar muito. Não, Então a gente, não assim, de pode. vez em quando fala uma coisa em outra, Então, né? e como é que fala? Então, a senhora falou aí de um aspecto, por exemplo, a nora morando junto com a sogra, É. existe ali um espaço da nora e existe um espaço da sogra, que tem que... Como é que fala com respeitar. caridade? Olha, esse aqui é o espaço meu, esse aqui é o espaço Não seu. é Como é que você se entende? Não é bem assim. Não, e porque isso aí acontece no casamento também, do marido, É a né? mesma coisa, A Silvia é o melhor espelho que eu tenho para ver os meus defeitos. Ela, um colega do padre, a gente ontem estava conversando, né, sobre isso, um colega do padre Guilherme, o padre Cesário, um amigo, grande amigo também, ele falou assim, olha, a Silvia é teu exame de consciência, ela é teu espelho. Se você quer saber o que você precisa mudar, ouve o que a Silvia está apontando para você. Então, isso aí foi um conselho muito bom. É. Mas aí eu tenho que aprender a falar com caridade um para o outro. Como é que a senhora lida com isso? Tem hora que é difícil, sabe? Que eu falo assim, ó, na verdade é assim, não sei nem se a Roberta vai escutar isso daí. A Roberta vai ter que Ela botar um vai. comentário aqui Se para a ela tá gente. escutando, Ela vai ter que Tudo vir bem, aqui porque a gente entendeu? quer conversar É. com ela. Então, a verdade é isso. Às vezes eu fazia comida, sabia uma comida que ela gostava, que o Lucas gostava, o Daniel gostava. Ela chegava em casa, eu esperando com a comida pronta para jantar, ela chegava e falava assim, ai, Lucas, vamos pedir McDonald's, vamos? E pedia McDonald's. Ai, eu tinha Com a vontade, sogra dura, hein? eu tinha vontade de voar nela. Eu falava, eu nunca falei isso para ela, está escutando agora. Olha lá, Roberta, você Olha, tem direito de resposta, você vai ter que vir aqui pra gente conversar. Opostos e dispostos está virando o programa do Ratinho. Aquele- vamos botar- Não, mas é interessante verdade. a senhora entende? falar isso. Mas eu ela- nunca briguei com Mas ela ela não por sabia causa também disso. que a senhora tinha feito especialmente para ela. Não, ela não sabia, Ela lógico. chegou e falou, eu quero comer um E o Lucas McDonald's. pediu, eu quero um McDonald's. Ela quer comprar. E essa Ai, coisa eu fiz de negócio porque conversar. Ela gosta e agora ela vai comer McDonald's. Mas tudo bem. Mas com come. certeza assim, Amanhã você vai é comer jovem, essa viu? comida e- Jovem não é totalmente desligado, Entendeu? né? Então são coisinhas bobas, mas pode perguntar para ela. Nós nunca brigamos, tá certo? É. Não tivemos Que briga. legal isso, porque nunca, apesar dessas diferenças, dessas dificuldades,
A gente percebe que o que vale mesmo é o que nos une, Isso. não o que nos separa. Olha Então, que sabedoria. Olha que ela sabedoria. é nesse momento em que você sobe o sangue, é aquilo que a gente estava falando. Peça a Deus a graça para que você lembre daquilo. O seu Sebastião falou isso várias vezes aqui. O sentido. O que fez eu escolher a Regina? O que fez a Regina me escolher? Pensa nisso. O que me fez escolher a Silvia? O que fez a Silvia me escolher? É isso que interessa. Eu não vou brigar por causa de um contratempo que está acontecendo ali. E Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: o que depender de vós, vivei em paz com todos. Então, eu quero viver em paz. Então, eu vou segurar minha língua. Eu não vou falar tudo que eu penso, tudo que eu acho, né? Eu não vou... Não, eu vou segurar naquele momento. Um momento oportuno, eu vou falar com caridade, né? Então, se eu tenho uma correção para fazer para ele, eu vou falar no momento oportuno para não gerar briga. Então, assim, o que depender de vós, viver em paz. Se a gente fizer isso, se a gente tomar a decisão de viver em paz, tanto no nosso casamento, quanto com os noras, com os netos, com os genros, com todo mundo, se você tomar essa decisão, você vai viver muito melhor, né? Isso Porque aí. você vai viver com bom humor, com alegria, não é isso? É isso aí. É. Vou devolver. Que sabedoria. Não, mas você falou uma coisa muito importante mesmo, aí, viu? Silêncio. Silêncio. Esperar o tempo oportuno. Passa. Isso. Não É se criar a encaixa. paz, um ambiente de paz. Exatamente. Muitas vezes nós criticamos essas guerras que existem pelo mundo afora aí, porque não há diálogo, não sabem conversar. Sim. E quanta gente aqui no ambiente familiar também Não faz do sabe mesmo conversar. É E verdade. grita, né? A Não motivação sabe é a conversar. mesma, A exatamente. mesma A coisa. falta de conversar, de saber conversar. E Perfeito. hoje Conversar virou e ter a paciência de esperar passar aquilo. Quando a gente fica quieto diante de uma discussão, não significa que você está se acovardando ou que você está desprezando o outro, mas você está dando o tempo para que a coisa possa melhorar. Entendeu? Sim. Então, é isso aí. Muito bom. interessante. E antes, a gente vai querer que vocês deem conselhos aqui para quem está nos assistindo também. Já deram várias dicas aí, mas é uma mensagem final. Mas antes disso, como é que os filhos veem o casamento de vocês? A gente vê lá, no nosso caso aqui, que os filhos podem até no começo falar, não gosto, tem que falar com o pai, tem que falar com a mãe, mas no fim gera uma segurança eles vendo os pais unidos. Eu imagino que vocês também, né? Como é que os filhos de vocês veem o casamento de vocês? Eu tenho certeza que eles veem com muito bons olhos, né? Eles percebem a nossa fidelidade, nosso companheirismo tão importante, né? Nós tratamos bem um e o outro, e isso faz um bem para eles. Tenho certeza disso. Eles sentem que em casa existe paz e que isso traz segurança para eles. Porque a paz dentro de um lar é segurança para os filhos. Eu conheci pessoas da minha família que viveram problemas de separação, sobrinhos, tal, e que até hoje ficaram com essa mágoa. Muito triste. É uma coisa terrível. Às vezes os pais que se separam pensam que a vida deles, de adultos, eles é que vão resolver e os filhos vão se adaptar. E o que se costuma transmitir pelas mídias, pelas novelas, é que você acaba tendo mais famílias, é tudo isso, bonito, Fica tudo amiguinho, né? diversificando tudo. E não é assim. Não é Não é verdade. verdade. Não é verdade. O sofrimento é grande. O sofrimento das crianças, né? E pior ainda quando o casal separa e um joga contra o outro.
né? É. Porque o seu pai é isso, aquilo, a sua mãe, não sei o quê. E a criança que ama os dois Pois é, fica no dividida. meio disso tudo. Para uma criança é terrível, né? Ter que Terrível, tomar um nossa partido, né? Senhora. Exatamente, é muito triste. A gente vê, assim, tinha amigos dos nossos filhos que os pais eram separados, a tristeza que eram para eles, sabe? Dessa ruptura, né? Porque tinha gente que falava, mas é melhor porque eu ganho presente do pai, ganho presente da mãe, mas não é isso, né? E se por acaso você que está nos assistindo é separado, a gente não está aqui fazendo nenhum julgamento de pessoas, tá Exato. bom? A gente não conhece a sua situação, a gente não Exatamente. sabe por que que vocês se separaram, por que que o casamento de você não deu certo, mas interessa que a partir de agora, coloca amor em tudo que você for fazer. Então, não fala mal do seu ex-cônjuge, não Exato. fala mal da situação que você está vivendo ou que fez, não fica remoendo o passado, não. A partir de agora, quanto amor eu posso pôr daqui para frente e viver não em função do passado, mas construir um futuro melhor. É esse o objetivo nosso. A cada dia a gente fazer um exame de consciência e amanhã, o que eu posso fazer melhor do que eu fiz hoje? Você também, se você está passando por esse processo de separação, é daqui para frente, não fica preso ao passado, não. É isso mesmo. E aí, estamos chegando no final. Estamos chegando no final. Já Então- também passou muito rápido. Nossa, teria muito mais assunto, né? Eu dei um conselho aqui, quem sou eu para dar conselho, né? Para quem se separou, e para quem está pensando em casar, quem está casado também, a gente queria que vocês aí, ao longo desses anos todos de escola matrimonial, dessem, o que vocês teriam para dizer para essas pessoas que estão nos acompanhando? Então, eu diria exatamente o que falei no começo, com relação ao namoro. É o momento oportuno para você conhecer o outro, a pessoa com quem você vai viver a vida toda. Porque nós cristãos entendemos que o casamento deve ser indissolúvel, deve durar a vida toda. Claro, como você acabou de falar agora, existem muitas situações que a gente não consegue controlar e acaba numa ruptura. Isso é verdade, não significa que não possa acontecer, né? Isso acontece mesmo. Mas no namoro, você tem, embora a paixão te segue, Sim. entendeu? A verdade é que você tem que procurar ver, como você disse, Carlos, como o meu namorado trata o pai e a mãe dele. Exato. Como a minha namorada trata os seus pais. Entendeu? Como ela se posiciona diante das situações da vida, Sim. dos acontecimentos. Então, você vai descobrindo o sentimento profundo daquela pessoa. Fala, será que vai dar certo? Eu Vale a continuar pena, com né? isso? Vale a pena essa Entendeu? pessoa? Vale a pena, Tem né? que ter esse discernimento. Isso é importante. Pessoa perfeita, também como você disse, Carlos, não existe, não é? existe. Nós somos todos aprendizes nesse mundo. E é a experiência que nos ensina as coisas. Conselho não ensina muito, não, viu? É, A experiência, sim, porque dói na carne, né? sim, sim. Você vive momentos difíceis e você vai aprendendo. Então, mas é preciso ter atenção para isso, para poder decidir com segurança. Eu entendo isso como... Muito bom, perfeito. E a senhora? Que conselho a senhora daria para quem está nos assistindo? Difícil, hein? Sério. Não, eu acho A senhora é expert, 56 anos, não é para qualquer um. Então a senhora tem muita sei. experiência para falar isso pra gente. Não, eu acho que a gente tem que procurar viver bem e assim e aceitar muita coisa, né? Como eu falei, que tem coisas diferentes. As pessoas, né? No meu caso, que só tenho os filhos homens, então eu tenho que conviver com as noras, certo? E você sabe que acaba sendo mais difícil, por exemplo, entendeu? Você viver bem com nora, tudo, mas eu acho que elas também
têm as dificuldades delas. Sim, Porque eu sou completamente diferente delas. sim. Mas o amor supera tudo, né, Mas dona supera, Regina? mas fica para tudo. E eu tenho certeza que elas também gostam de mim, porque eu procuro fazer tudo que eu posso para ajudar também, para fazer, para cuidar, para isso, para aquilo, entendeu? Alguma coisa que precisa. Que Né? bom. Tem o caso da minha outra nora, a Rosiane, e eu sempre dei muito apoio para ela. Ela perdeu duas meninas, duas filhas pequenininhas. Ela teve, as crianças nasceram doentes e tudo. Então eu sempre dei apoio para ela. Eu me lembro uma vez que ela estava, quando teve a primeira menina, a Helena. Ela estava nervosa, né? Porque a primeira filha, e ela dando de mamar para nenê, eu estava lá junto com ela. Ela falou, ai, não, mas o meu seio está doendo, porque eu não aguento mais, eu não vou mais dar de mamar, não sei o quê, né? Nervosa, né? Quando ela pegou, eu falei assim, como assim você não vai mais dar de mamar? Você tem que dar de mamar. Né? Pode chorar, pode fazer o que você quiser fazer, mas tem que dar de mamar. E passou, ela deu, e amamentou, e a menina está uma moça, e tudo bem, né? Que foi um amor dela também pela Foi, filha, né? foi, Porque ela dói, dói, mas eu vou mas continuar. paciência, você tem que isso. fazer isso. Isso é a maturidade, né? É a Legal. maturidade, você sabe. Então eu acho que elas gostam bom. de mim. Ah, lá, eu vou perguntar, eu vou ligar para ela. Como que é? Como que são? Então tem a Roberta, a Rosiane, A Roberta, a Rosiane e E a a Cristina. 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 Ô, Jesus, Cristina, olha, A Cristina é mais velha. a mais velha. Do Alexandre, né? Só o padre Guilherme que não deu uma nota. Só- Não, Deu várias, né? Porque, na verdade, O a nova família o padre dele, Guilherme, né? ele leva as broncas de mim. Tá vendo? Olha lá, padre Guilherme. Não, Depois... mas ao mesmo tempo eu procuro fazer o que eu posso para tudo. Às vezes ela passa, eu tenho a minha neta mais velha, por exemplo, ela pega e fala assim, o que você vai fazer hoje, vó? Eu falo, não sei, eu vou ver ainda. Eu falo assim, você faz macarrão alho e óleo? Ah, Ela, que às vezes ela delícia. chega em casa assim, ó, você faz macarrão alho e óleo? Eu falo, tá bom, eu faço macarrão alho e óleo. Bonitinha. Né? A outra, elas mandam às vezes bilhete, manda Ah, WhatsApp, né? Ah, vó, você faz isso, não sei o quê. Ontem nós fomos numa festinha para os avós do Pedrinho, lá no Colégio Liceu. Meus nossos por netos, coincidência, dois. temos dois netos que estudam lá no E a história, e a homenagem era, a gente ficou com as crianças, com os netos, né? E aí eles contaram uma história do bolinho, que o bolinho, não sei o quê, o bolinho saiu, foi passear, e aí não sei quem queria comer o bolinho. Aí ele olhou, ele falou assim, vovó, eu gosto de bolo de cenoura com chocolate. Eu falei, então vamos fazer? Vamos. Aí a gente foi ao supermercado, comprei a cenoura, tudo, ele que fez, ele que pôs para bater, e ele não sei o quê. Então é uma delícia isso, né? A gente faz com amor. E aí que entra o amor, né? É isso aí. Você sabe que eu tenho um caderno de receita antigo, né? Dois até. E elas viram e mexem, vão lá pegar no caderno de receita, coisa. O Francisco mesmo, outro dia chegou, entendeu? Ele está com 14 anos, né? E ele chegou em casa e falou assim, ô vó, deixa eu com a Helena fazer essa receita. Que beleza. E daí vai fazer. Quantos netos vocês têm? Nós temos 4 netos. 4 netos. É o Francisco, a Helena Francisco, a Helena, a Ana Ana e o Lucas. e o Lucas. O Lucas Nós é da vamos ter um Roberta. Lucas também. É, o Lucas é da Roberta. Belezinha. O Francisco e a Ana, né, da Cristina. E a Helena da Rosiane e do Wagner. Rosiane e do Wagner. Belezinha. Legal. Muito bom, muito bom. Chegamos ao fim, né? Passou muito rápido. Foi rápido mesmo e a gente tá aqui com um gostinho de quero mais, né? Mais uns Inclusive causos, né? convidar o padre Guilherme para estar aqui com a gente. Ah, é, A isso gente ele tem quer, pouca... padre Guilherme, o senhor arruma uma agenda para gente aí. As noras têm direito de resposta garantido. podem vir também aqui. podem vir. A gente tem mais... Pode vir, pode Não, vir. reclamar da sogra não. Vem aqui só se for para elogiar a sogra de novo, tá bom? É isso aí. Então tá bom, bom. Si. Muito Obrigada, amor. bom. Muito obrigado, Obrigada dona a Regina, vocês. seu Sebastião. Uma alegria Foi muito muito grande bom. esse papo aqui. Gostoso, sim. E aí teria muito mais coisa para falar. Muito a gente mais fica coisa. pensando, fala assim,
nossa, eu não vou achar assunto para Assunto para tanto falar, tempo. não vai. Mas olha, no fim Pensa pra cá. tem mais coisa para falar. Passa. E a E senhora vai se ter- deu muito bem. vão acontecer outras oportunidades, tá bom? Então, Legal. muito obrigado. E eu espero que você também, que está nos acompanhando, tenha gostado desse papo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Passe isso aqui para os seus amigos. Se você conhece algum dos mencionados aqui, olha, estou falando de você lá. Compartilha isso. Foi uma alegria a sua companhia até aqui. Damos graças a Deus, postos dispostos. Mais uma vez, Tamo aí. encerrando aqui, né? Estamos aqui e a gente se vê em breve. Muito obrigado a você, muito obrigado aos nossos convidados, ao João que está aqui atrás das câmeras. Fica com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau.